7 horas mais 10 minutos, 7h10, Jornal no Campo. Vamos conversar agora com o zootecnista e médico veterinário, professor Adriano Ramos Cardoso. Vamos falar sobre o El Niño, que pode influenciar o clima e impactar a próxima safra no Paraná. Professor, uma previsão agora. Nós vamos ter um frio tradicional, né? Começando o inverno com cheirinho de frio, né? Aquela sensação de cheirinho de gelo, né? Aquela sensação de frio com temperaturas baixas. Mas vem chuva, uma sequência de chuva, já chama atenção. E depois, segundo o CIMEPAR, a gente não tem mais um frio marcado para a sequência. Aquele frio, a exemplo do que a gente teve ano passado com a geada, que chegou a assustar, né? Chegou ali no finalzinho da safra do milho safrinha ano passado, muita gente escapou, deu aquela preocupação, mas esse ano a tendência, e aí vai se arrastar essa condição para setembro, com mais calor, mais chuva. O que dá para esperar disso tudo? O que pode ser confirmado disso tudo com o El Niño, professor? Bom dia. Bom dia a todos. Previsões, né? Já fala. Não é uma certeza, mas as previsões com índices de 88% de que nós teremos um inverno chuvoso na região sul, concentrando a maiores volumes entre a metade do Paraná, ou seja, metade oeste, o centro-sul, pegando o norte de Santa Catarina e o norte de Santa Catarina, toda Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, com chuvas acima do que temos nos últimos anos. O que isso influencia? Essas previsões, que vai ser um inverno chuvoso, um inverno onde nós teremos uma condição climática desfavorável para as culturas que vão ser plantadas nos próximos meses por causa dos altos índices de chuva. Mas como assim desfavorável? Porque nós temos uma sequência agora de chuva com a diminuição das condições para termos frio excessivo ou até mesmo geada, tendo um aumento das temperaturas e chegando aos meados de final de setembro e até 15 de outubro, com chuva podendo chegar até 400 milímetros acima da média. 400 milímetros acima da média, chuvas próximas juntos, foi o desastre que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Essa foi o volume de chuva em uma semana. Esse volume ele está com a chance de 88%. Mas o que vai interferir na nossa região? Se nós pensarmos no plantio da soja, o plantio da soja, ótimo. Quanto mais volume de água nós tivermos, melhor. Pois nós vamos ter aí o que nós não tivemos ano passado, que foi a seca no plantio. E isso nós se estendeu, né, em função das perdas em algumas regiões, principalmente a partir de Itaipulândia, indo para Marechal, a uma pequena estiagem. Porém, a gente tem que pensar o seguinte: se nós vamos plantar a soja, quando nós vamos plantar? Quando estiver florescendo essa soja, não vai estar pegando no volume máximo de chuva? Se tiver o volume máximo de chuva no momento que nós plantarmos a soja e tivermos a floração no período de chuva, qual que é a perda dessa floração? Ou se nós plantarmos ali início de setembro e nós tivermos lá na fase do canivete com chuvas que possam se estender por períodos longos em uma grande quantidade, qual que é a perda do desenvolvimento desse grão? Porque nós temos que entender que nós temos um plantio. O plantio, se nós pensarmos no que está acontecendo agora, nessas últimas 2 semanas, nós não teríamos condições de plantar uma soja, pelo volume e a umidade na terra, sem conseguir entrar com o maquinário podendo plantar. Então nós temos que, às vezes, pensar que nesse momento nós teremos o atraso do plantio da soja em função do volume de chuva, ou se nós conseguimos plantar e tivermos aí condição de livrarmos o que nós tivemos de melhor da
produtividade, seja uma soja mais precoce ou uma soja de ciclo mais longo. Com isso, o desenvolvimento de pragas. Quando nós temos temperatura se elevando, nós temos umidade e fechamento, nós temos condição climática favorável ao quê? Desenvolvimento fúngico. Então, é um problema no momento do desenvolvimento dessas plantas, podendo estar atacada por processos fúngicos. O fungo numa lavoura de soja é um problema muito sério. Quanto que nós conseguimos fazer as aplicações, né, de todos esses produtos, quando nós vamos entrar com adubo de base, quando nós vamos entrar com adubo foliar, quando a gente vai entrar com tratamento, tudo isso vai ter que ser feito um planejamento. Muitos já me falaram, mas isso aí é lá para frente. Não, nós temos que estar com tudo isso planejado, porque não dá para a gente pensar assim, semana que vem vai dar uma estiagem, agora eu vou pegar o tal produto, agora eu vou passar. Não, nós temos que já estar com tudo planejado, porque deu as janelas, tem que entrar com maquinário, né? Deu condição de área, deu condição de solo, podemos entrar, vamos entrar. Tem previsão para chuva hoje à tarde, qual que vai ser o processo, que nós podemos utilizar, o que em 2 horas já fez o efeito e a gente possa trabalhar. Então existe uma condição muito grande para que essas janelas nesse período do plantio possam ser favoráveis. Quais são as pragas, né? Falando em inseto que vão estar mais atuantes. Será que quem vai plantar a safra para silagem de milho, será que vai ser o percevejo? Será que vai ser cigarrinho? O trips que tu já não enxerga numa normalidade, imagina chovendo. Qual vai ser as perdas? Então a gente tem que processar todas as negativas para entender que esse processo a gente tem que fazer com que isso tenha o menor perca possível, porque nós temos que usar de estratégias para que esse momento não tenha problema. Se nós vamos ter um plantio aonde nós já sabemos que vai ser uma condição de solo, de umidade, aonde que nós temos que começar na proteção? Semente. Proteção de semente, proteção com produtos antifúngicos, com problemas de solo com lagarta, com problemas de desenvolvimento bacteriano. Então nós temos que entrar já com produtos no tratamento da semente, bem eficaz, para que a gente possa colocar uma semente na terra com melhor condição de proteção do que outros anos que a gente sabe que no período de safra, temperaturas são mais ideais e a gente não se preocupa tanto com isso. Agora, um ano chuvoso, né, com temperaturas altas, tem que se preocupar desde o momento que vai colocar a semente no solo. Eu acho que fica também uma pulga atrás da orelha aí do produtor, professor, porque por mais que as condições poderão estar ideais, mas vamos supor lá que o ideal seria plantar aqui na nossa região primeira semana de setembro. O produtor tenta para colher lá no começo de janeiro. Mas chovendo, ele vai esperar o momento ideal de condição de solo, aquilo que o professor já comentou. E talvez estenda isso para outubro, sendo a melhor janela, lá no começo de outubro. E aí a gente entende que já começa o produtor a ficar com a pulga atrás da orelha, porque passando essa janela de setembro, estendendo para outubro, a previsão ela não está clara se vai ter lá em dezembro a chuva necessária, que geralmente é a que define se vamos ter uma grande safra ou não, né? Muitas vezes chega nessa altura, até porque a gente já sabe que dezembro e janeiro a temperatura ela se eleva, e aí se não tiver a umidade necessária, pode chover o que for na época do plantio, que nada resolve, né? Então esse plano estratégico que o professor está colocando desde a semente é fundamental, e associado a essa questão, o planejamento vai ter que ser cirúrgico, né? E é um momento de reflexão mesmo, né? Pensar, conversar com o agrônomo, montar a estratégia, porque se nós formos analisar de Cascavel até aqui, Cascavel, muitas regiões onde é tradicional o plantio da aveia, fazer a colheita, atrasar um pouco o plantio da soja, muitos vão se antecipar, não vai ter esse plantio da aveia. Então esse produto que nós teríamos entre o milho
E a soja, nós não vamos ter. Na nossa região, muito pouco vai ser plantado cobertura de solo em função dessa janela que muitos vão plantar esse ano, optaram em plantar mais cedo, né? Então, muitos já optaram em plantar mais cedo, culturas de ciclo mais curto, em função de poder pegar essas chuvas no momento certo do plantio e depois no desenvolvimento, até porque as temperaturas vão estar mais altas. Ano passado nós tivemos uma temperatura mais baixa, segurando um pouco a soja para aqueles que plantaram no início. Que nem muitos plantaram a partir do dia 20 de setembro para poder pegar um ciclo um pouquinho mais longo, para poder evitar aquele friozinho que estava naquele momento, que atrasou um pouco a soja. Muitos estão optando em plantar mais cedo para pegar esse momento das chuvas, para não se preocupar lá na frente lá. Depois lá em dezembro poder ter uma boa de uma colheita, uma maturação da planta e já plantando em janeiro, que aí antecipa a cultura do milho e podendo aí posterior trabalhar um pouco com a cobertura de solo, porque o desenvolvimento de plantas invasoras foi muito alto. E quando eu falo em muito alto, teve dois momentos aí. Uma que foi não ter uma estratégia bem definida, é onde demorou-se para entrar com produtos adequados para ter o controle do picão principalmente, e agora com o caruru. Né? São duas pragas que vêm e vão esse ano. Quem não cuidar da lavoura, ela vai tomar conta, porque o que ficou de semente da última safra e com o que está vindo agora, pode ter certeza, errou o momento de passar, né? Fez estratégia errada, não conversou muito bem com aquele que te dá assessoria, provavelmente vai ter problema no campo. Visitando algumas lavouras, muita gente não esperava no começo, não acreditava que poderia ter esses problemas, né? E depois a gente viu que a falta de controle, muitas lavouras foram vencidas por uma erva daninha que já estava superada há muitos anos, né? Então a natureza não dá para brincar, né, professora? São plantas que estão há milhares de anos aí, só esperando a brecha para... E estratégia, o professor falou uma coisa importante, o produtor cada vez mais na safra tem que pensar em vários momentos, dividir em várias células da atividade para conseguir produzir, porque se o agro está chegando 4.0, parece que todos os elementos que envolvem, né, climáticos, ervas daninhas, pragas, também estão chegando em alto nível. Isso é algo que é primordial para quem trabalha, né, com assessoria. A gente preza muito isso lá na Nativa, que os nossos agrônomos vá a campo, primeiramente, fazer estratégia. Sentar com nossos clientes, com nossos produtores e fazer a estratégia. E colocar isso, deixar bem definido isso. E fazer as visitas, fazer o controle e fazer um bom trabalho. Não adianta nada as empresas chegarem e empurrar aquele monte de produto sem saber que horas vai passar, que momento vai passar, deixar lá a Deus dará. O negócio tem que ser estratégico. Para quem quer fazer com que a sua lavoura seja bem feita, bem distribuída e possa ser futuro da lavoura, não adianta pensar numa safra só. Não adianta pensar agora na safra de soja e a safra de milho e o controle. Nós temos produto que ele já vem há anos fazendo o controle do percevejo, onde nós temos uma redução dentro dessas áreas. Então, o trabalho feito não é um trabalho que começa hoje, é um trabalho que você tem que se estender, demonstrar para o produtor, fazer o controle certo. Não adianta empurrar um monte de produto sem ter função nenhuma, aonde no final não vai ter lucratividade e aonde você não possa prospectar uma lavoura para os próximos anos. É isso que o produtor tem que entender, que a lavoura ela tem que estar limpa de pragas, bom desenvolvimento, culturas adequadas e que tu possa fazer com que um solo tenha vida ano após ano. Toda vez que tu vai tirando nutriente dele, você tem que dar o dobro de nutriente para que ele possa ter um vigor onde os micro-organismos, o desenvolvimento do teu solo seja superior de um ano após o outro. Senão você vai comendo o que tem de melhor nele. Quando você vai repor tudo, aí tu tem que gastar 2, 3 safras para repor aquilo que você consumiu em pouco tempo. Professor Adriano Ramos Cardoso, falando sobre o El Ninho, e claro que isso vai influenciar diretamente na próxima safra, né? E a próxima grande safra aqui é a de soja. A gente já está vivendo a expectativa, já tem uma previsão do que vai acontecer até setembro, mas há uma preocupação muito grande, principalmente quando a gente entrar ali nos meses de dezembro,
novembro, dezembro, porque vai se definir ali se define muita coisa. A estratégia de setembro, outubro, ela tem que estar muito bem alinhada, né? O produtor vai ter que botar tudo na prancheta. Se a gente vê o Ancelotti lá com dificuldade para montar a seleção brasileira, no agro não vai ser diferente nessa temporada, que vai ser bem específico, fazendo essa analogia sobre estratégia e tudo mais em um ano de Copa do Mundo. Professor, muito obrigado. Um abraço a todos, né? Só não dá para colocar o Neymar tudo quebrado nas erras na lavoura. O que é? Isso é glifosafo vencido? Ficou lá, sobrou, vou passar, não matou o picão. O Neymar tá sofrendo basicamente a mesma coisa. Um abraço a todos. Amanhã a seleção de novo, né? Amanhã à noite, vamos ver. E a Argentina arrasando, né? Cara, vamos ver o que... A Argentina, assim, tem 3 nomes que chamam a atenção, assim, que são protagonistas. Dos 4, né, colocando o Cristiano Ronaldo, mas o Messi, o Mbappé da França e o Haaland da Noruega estão simplesmente acabando com a Copa. Pilhas de gols. Ontem o Messi fez 2 vezes protagonismo total, errou um pênalti. O Mbappé mais 2 vezes e o Haaland mais 2 vezes. E detalhe, as 3 seleções com 100% de aproveitamento e classificadas. E bonito de assistir, né? Jogo bonito. Mas tomara que alinhe a nossa seleção, que tem dos troncos e barrão, que consiga fazer uma boa classificação e que siga em frente, né? Esperamos o melhor sempre, pois somos brasileiros e a gente sempre torce por aquilo que é nosso. Um abraço, até quinta-feira que vem. É tão Brasil, é tão brasileiro que até o Rafinha tá jogando endividado, né? Vocês sabiam disso? Não, essa é a nova fofoca lá. Tá pedindo dispensa para resolver os problemas em casa. Ganhando só 8 milhões por mês, né? Não dá que chega, né? Não resolve os problemas. Gente, depois do intervalo, agora são 7h26, 7h26. Você ouve depois do intervalo no Jornal da Manhã. Olha, a gente vai falar aqui, importante, em médicos e enfermeiros atenderão até as